Olá, meninas, tudo bem? Hoje começamos gestão educacional. Eu cheguei falando lá no grupo que era corporeidade, né? Tô ficando maluca do grupo da quarta-feira. Mas esquece, eu tô doido. A gente vai ver hoje gestão educacional. Hoje, né, a aula é gravada, porque nós estamos tendo a prova de gestão do projeto educacional, né? Então, por isso que a aula não vai ter a interação, mas terá o conteúdo para vocês verem, compreenderem, entre outras coisas, né? Então, para iniciar a gestão educacional, a gente vai ver hoje a gestão no contexto da educação brasileira, né? Como vocês sabem, como eu já falei zilhões de vezes, sem exagero, vocês são preparadas para o ensino oficial brasileiro, né? O que é o ensino oficial? É um ensino que é realizado nas redes públicas, seja ela federal, estadual ou até mesmo municipal, né? No caso do Fundi 1 e do Infantil, a gente vai ver muito mais no municipal, né? Mas tem casos onde também é oferecido pelo governo federal e também pelo, pelo governo estadual, né? Especialmente o Fundi 1. Então, hoje a gente vai ser apresentado ao desenvolvimento da gestão educacional ao longo da história da educação brasileira, né? Como se deu a questão da gestão, né? Sempre foi assim. As escolas como nós conhecemos é assim mesmo, sempre foram assim. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Então, a gente vai estudar a educação brasileira e sua gestão no nível federal, estadual e municipal, né? Que, claro, apesar de ser tudo gestão pública, tem as suas particularidades, né? Então, como a gestão educacional se desenvolveu ao longo da história da educação brasileira, né? O que difere a gestão educacional da gestão escolar, né? Então, tem diferenças, né? Então, a história da educação brasileira através dos tempos, a gente precisa pensar lá no início, né, no Brasil colônia, né, que durou até 1500 até 1759, quando houve as reformas pombalinas, né, que expulsaram os jesuítas, né, do controle da educação portuguesa, né, aqui no Brasil era Portugal, porque era colônia, né, de Portugal. Então isso acabou refletindo, inclusive de forma bem dura aqui no Brasil, como já falamos várias vezes, inclusive lá em História da Educação. Então, no primeiro momento da gestão, a nossa educação ela era uma educação indígena, né? Que era, né, os povos que aqui mais tinham, né? E era uma educação informal, que era feita através do núcleo familiar, né? E passamos a ter a gestão dos jesuítas, com a educação formal, né? E a educação formal era feita para os índios, né? Com o intuito da catequese deles, né? Para salvar a alma deles, né? E dos filhos dos colonos, que aqui vieram para poder colonizar o Brasil. Isso acabou acontecendo já depois da década de 1530, lá para 1540, né? Os jesuítas, se eu não me engano, chegaram ao Brasil em 1549, tá? E naquele momento a educação ela estava muito mais focada na questão de ler, escrever e catequizar, né? Especialmente os homens, né? Ou melhor, nem especialmente, exclusivamente os homens, né? Porque os homens tinham direito à educação, as mulheres, para que mulher educar, a mulher tinha que cuidar da coisa de casa, né? Aí nós tivemos o período pombalino, né? Das reformas pombalinas, né? Para quem não sabe, as reformas pombalinas, ela vem do nome do Marquês de Pombal, que ele era tipo eu não lembro se era um vice-ministro. Ai, deixa eu confirmar aqui. Marquês de Pombal. Mas ele é tipo primeiro-ministro, né? Ele foi, deixa eu ver, secretário de Estado durante do reino do secretário de Estado do reino, né? E ele tinha como uma função quase igual ao primeiro-ministro, né? Então ele baixou as reformas pombalinas porque ele estava incomodado com a influência que a Igreja Católica tinha em relação à educação e também a outros campos, né, da própria gestão do reinado, né, lá em Portugal. Ele não gostou, então uma das coisas que ele fez foi cortar a igreja totalmente da, da, da participação dela no Estado, né? Já que ele começou a compreender que a escola era algo que o Estado deveria prover, né? Então, as reformas pombalinas, elas promoveram o que chamamos de expulsão dos jesuítas, não só de Portugal, como de todas as suas colônias, né? E as aulas passaram a ser
aulas régias, que eram aulas avulsas, com professores que eram extremamente mal pagos. Nossa, qualquer semelhança, né? E com conhecimento básico do assunto, né? E era bem, quando a gente fala básico, era básico mesmo, era assim, bem básico. Era mais conhecimento empírico do que conhecimento científico, né? E era feito geralmente por homens, os professores eram homens, não existia professoras mulheres, né? E a gestão era realizada por inspetores determinados pelo governo vigente, né? E aí isso durou aqui no Brasil até, né, o período pombalino durou até a nossa declaração de independência, né? Então foi de 1579 até 1822. Mas, 14 anos antes, nós tivemos a vinda da corte real para o Brasil, porque afinal de contas, né? Apenas para que te quero, né? O Napoleão ameaçou invadir Portugal se eles não ficassem contra a Inglaterra, né? Então aí a família começou a correr, né? Porque o Napoleão estava chegando para poder tomar Portugal, né? Então com isso houve uma melhoria na educação, sobretudo aqui no Brasil, porque aliás, diga-se de passagem, a única capital europeia fora da Europa foi aqui no Brasil, que foi Rio de Janeiro, né? Que a família real veio para cá e começou a reinar todas as colônias, né? E próprio Portugal a partir daqui, né? Que era o reino de Portugal e Brasil, né? Portugal, Gávea e Brasil. Portugal, Gávea e Brasil. Né? Houve então melhorias na educação, como a implementação, especialmente do ensino superior no Brasil, mas houve uma melhor visibilidade em relação ao que era a educação, né? Colocaram os níveis, né? Que era primário, secundário e superior, né? O primário é o que a gente chama mesmo de Fundi 2, né? Não existe Fundi 1. Fundi 2, o secundário é o ensino médio e depois o superior, né? E é o ensino superior até hoje, né? E as mudanças no Brasil surgem porque novas atividades aqui chegam junto com a família real, né? Além dos novos hábitos, e também acabam se disseminando novas ideias, né? Basta lembrar que com Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele trouxe a biblioteca toda de Portugal, né? Aliás, toda não, mas o que ele pôde trazer, ele trouxe, né? Que acabou criando o que chamamos hoje de Biblioteca Nacional, né? Inclusive, trouxe artefatos, né, que acabaram sendo montando o que chamam hoje de Museu Nacional, né, que pegou fogo, está sendo restaurado e tudo mais. Né. E aí vem a independência do Brasil, né, independência ou morte, né? A independência, né, do Brasil, a educação ainda não aparece assim bem claramente, mas na Constituição de 1824 aparece a primeira gratuidade na educação, né? Porque há também o Brasil era um país majoritariamente de analfabetos, então já não era mais uma colônia, né? Então não precisava dizer assim, quem tem condições vai para a metrópole, né? Que metrópole? A metrópole era Rio de Janeiro. Então por isso que acabaram criando as gratuidades. Era de fácil acesso? Não, não era. Não era de fácil acesso, mas criou-se a gratuidade na educação. Criou-se também a escola de primeiras letras, né, voltadas para a alfabetização, né, pelo menos das pessoas, né, de modo mais rápido. Então, o mais importante era as pessoas saberem ler, escrever e calcular, porque aí elas teriam inserção no mercado de trabalho, que naquela época era rural, né, era exclusivamente rural. Também cria-se nesse mesmo período o ensino secundário, né, que é o Colégio Dom Pedro II, aliás, Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, que traz também uma preparação para o vestibular, né, para o ensino superior. E pouco perto da República, nós temos a Reforma Leôncio de Carvalho, que dá uma certa liberdade no ensino com submissão às provas, ou seja, você podia dar a aula que você quisesse, né, era um pouco mais livre, né, ainda não tinha um currículo, né, mas tinha o conhecimento mínimo a ser alcançado, que era feito através de provas, né, tal como tem até hoje, por exemplo, em vestibulares, né. E aí nós tivemos, né, décadas depois, a nossa proclamação da República, né. A nossa proclamação da República traz, né, na ideia da educação, que ainda não tinha uma legislação específica, não tinha nem Ministério Exclusivo de Educação, o ensino público passa a ser direito dos cidadãos e obrigação do Estado, né? Mas isso só foi mesmo acontecer lá no final, lá em 1978, né? Mas
a gente já tem a ideia das turmas divididas por série e idade, os professores eram pessoas mais letradas, que eram formadas pelas escolas normais, as aulas nos primários, nos primários, né, nas escolas de primário, eram feitas por mulheres, porque elas ganhavam menos, né, afinal de contas era mais aquela questão da mãezona, né, ensinando a ler e escrever. Os homens davam aulas maiores e também faziam a gestão das escolas, né, então não tinha figura da diretora, né, eram mais diretores, né. As aulas rurais eram multisseriadas, ou seja, não tinha uma série específica, né? Na mesma sala podia ter gente mais avançada e menos avançada, dando uma certa confusão, especialmente nas crianças. E agora, em 1920, existe uma ideia da educação para todos, né? Uma educação pública, laica e gratuita, né? Não deu muito certo, né? Porque, afinal de contas, a Igreja Católica ainda estava ali marcando cena, né? Mas e ela somente conseguiu mesmo chegar já mais para frente com Getúlio Vargas, né? E o Brasil também tinha ainda um alto índice de analfabetismo, especialmente porque a maior parte da população era de escravos e os escravos estavam começando a chegar nas escolas, mas não escravos não, perdão, né? Perdão, me perdoem, não eram os escravos não, eram os libertos da escravidão, né? E seus filhos, né? Filhos e netos, né? E essas pessoas, elas chegavam, mas não eram na mesmo pé de igualdade, né? Como até ainda é hoje, né? Hoje a gente tem a falsa ideia de que todo mundo tem acesso à escola, de verdade até tem mesmo, mas a permanência não é bem assim, né? E em 1932, nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Essa, inclusive, é um marco muito importante para a educação brasileira, porque vai nortear muitas mudanças, né, que aconteceram, especialmente com a última LDB de 96, né? Porque lembra que eu falei que tinha ideia lá em 1920, educação para todos, né, pública, laica e gratuita? Eles já tiveram mesmo, já vieram assim, não, olha, a educação realmente precisa ser para todos, uma educação única, né, para todos, todo o território, uma educação laica, ou seja, que sem viés religioso, que era muito forte a presença da Igreja Católica nas decisões educacionais, obrigatória, ou seja, não é assim, eu vou estudar, eu não vou estudar, não, todos deveriam estudar. Então, a educação de fato era para todos e realmente deveria ser para todos. E o principal, gratuita, né? Algo que fosse um direito do cidadão, né? E uma obrigação do mesmo do Estado, né? E os estados adquirem uma certa autonomia na educação e na institucionalização da educação primária, né? Então, até tem uma frase que é bem interessante do Anísio Teixeira, que está até no slide, que eu vou até falar aqui, que eu gostei muito dessa frase, né? Que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara democracias, né? E essa máquina é a da escola pública, né? Porque a ideia da escola é justamente abrir a mente das pessoas, não é só apenas ser um reservatório de conteúdos que você vai lá, despeja na cabeça dos outros, né, das crianças e adolescentes, e pronto, acabou e está segue para a vida. Não. A ideia é justamente aprender a socializar, a criticizar, a problematizar as coisas, a pensar autônomo, né? Isso que é o mais importante, o pensar autônomo, né? Ser uma pessoa autônoma, né? Independente, sem a necessidade de ninguém, né? A educação já nas constituições, né, elas apareceram de modo bem tímido, né? A gente pode dizer que a melhor legislação que trata sobre a educação é, obviamente, a nossa última Constituição, que é de 1988. Mas a educação apareceu na Constituição de 1824, dando gratuidade de educação para todos, só que não era bem para todos, né? Porque não tinha tanta escola assim, né? E tinha mais escolas particulares, né? Ou melhor, tinha muito aquela questão dos tutores, né? Que você estudava em casa com uma preceptora, agora lembrei o nome, com uma preceptora, geralmente com preceptoras ou tutores, né? Que eram homens, né? E o ensino era baseado nos princípios da religião católica, juntamente com as disciplinas básicas, ou seja, a educação não era bem para todos e libertadora, não, porque se você ia contra a fé católica, então não era válido, né? Já quase 100 anos depois, na verdade 90 anos depois, na Constituição de 34, já aparece a questão da educação. Tanto que 3 anos depois,
feito o primeiro Ministério da Educação, né, que era inclusive o Ministério da Educação e da Saúde, né, ainda não era só da educação, mas pelo menos ela apareceu, ela acenou, sabe? Apareceu a mão dela na foto, que era o mais importante. Ela está na foto, né? Que é o mais importante. Né, aparece na Constituição de 34, que é a Constituição ali do golpe, um pouco antes do golpe do Estado Novo, né? Uma educação como direito de todos e dever do poder público, né? Então, mas mesmo assim as escolas ainda não eram difundidas, não tinha tantas escolas, então não tinha escola para todo mundo, né? Então estar numa escola era quase que uma conquista do direito mesmo, era uma conquista mesmo, né? Tanto que quem for mais velho lembra que não tinha vaga para todo mundo, né? Isso só foi acabar mesmo com a Constituição de 88, com o ECA, né, em 90, e obviamente com a LDB. Né? E além disso aparece a primeira figura do Plano Nacional de Educação, né, já feita para o Estado, né, o Estado brasileiro. Né? E aí aparece aí, já assim, até com uma sessão própria para ela, maravilhosa, né, na Constituição de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, né? Que é a nossa Constituição que diz que nós somos livres mesmo, somos laicos, né? E a Constituição de 88 diz que a educação é um direito para todos, independente da idade, ou seja, não é só as crianças que podem, não deu, pronto, perdi direito à educação. Não. Todo mundo tem direito à educação, né? Tanto que já tinha, antes da Constituição de 88, os primeiros projetos para levar a educação para pessoas que não puderam estudar num tempo correto, com os estudos supletivos, né, com as provas, né, classificatórias, né, que começa lá em 75, na metade da década de 70, e que acaba culminando com o surgimento dos supletivos que vinham sendo assegurados na LDB de 82, né? Aliás, na LDB de 71, da atualização dela, né, em 82, né? Além disso, a Constituição de 88, lembra que a educação era gratuita e para todos? Até então não tinha uma legislação que versasse sobre o financiamento público da educação. Né? Isso começou a aparecer de fato com a Constituição de 88. Porque, mas como assim não tinha? Mas tinha educação pública? Sim, mas era destinada, vamos mandar um dinheiro ali. Era assim. Né? Ou tinha uma leizinha ali ou outra, ou uma escola recebia mais. Hoje não. Hoje, segundo a Constituição, 25% da receita dos impostos arrecadados pelos municípios e estados e 18% da União, desses impostos, eles precisam obrigatoriamente serem revertidos para a educação nacional. Então, é óbvio que esse valor já mudou, né? Se não me engano, agora da educação no governo federal é 20. Mudou, graças a Deus. Mas foi muito importante isso constar em Constituição, porque aí houve, de fato, um melhor investimento na educação. Tanto que, se a gente for reparar, analisar quem for mais velho, vai lembrar que lá na década de 80 e no início da década de 90 ainda tinha muito problema de fila para a escola, né? Vaga para a escola. Né? Isso foi acabando aos poucos, especialmente na década de 2000. Começou na década de 90 e acabou isso combinando mais na década de 2000. Hoje a gente vê muito mais escolas do que tinha há uns 30 anos atrás. Então, por quê? Porque houve, de fato, esse financiamento. Então, o dinheiro que era arrecadado, tanto no município, pelo Estado quanto pelo governo federal, né, pela União, era revertido em construção de escolas e até mesmo no próprio financiamento da criança. Né? Cada criança na escola ela recebe como se fosse um valor para materiais que precisam ser revertidos para a própria educação. Né? E a educação já nas LDBs, né, nós tivemos 3 até hoje, né, com uma atualização, né, da 71, né. A nossa atual LDB é a LDB mais longeva, né, ela está aí 25 anos, né. E não tem previsão de mudança. Por isso que a gente pode dizer que ela é longeva, porque a LDB de 71, apesar de ter ficado também 25 anos, ela sofreu uma grande alteração em 82, né. Então, a primeira LDB, que é a de 61, que é a Lei 40.024, ela visava atender os interesses das escolas privadas nessa ordem, dos pensadores da educação
e dos políticos, né? Então, ou seja, ainda não era educação oficial, né? Era muito mais as escolas privadas, que elas recebiam, inclusive, verbas públicas, né? Isso muito por conta das igrejas católicas, né? Da igreja católica, que por conta das suas escolas, né? Então, as verbas públicas para as escolas privadas, né? Além da manutenção do ensino católico, né? Ou seja, o ensino não era laico, e diversas propostas curriculares, né? Porque elas precisavam versar ainda sobre a fé cristã católica, né? Então, por isso que muita gente fala, antigamente era muito melhor. Não era melhor, não, era péssima a educação. Né? A educação que minha mãe teve era péssima, né? Aí isso acabou mudando em 71, né? Houve algumas alterações, porque até então na LDB de 61, a educação obrigatória é aquela do primeiro ao quinto, da quinta série, né? E acabou mudando, né, com a LDB de 71, com o ensino obrigatório sendo dos 7 aos 14 anos, ou seja, os 8 anos do ensino fundamental, que tinha voltado a ter exclusivamente 8 anos, não mais 9. Né? E o currículo comum para o primeiro e segundo graus e uma parte diversificada para atender as diferenças regionais. Então, o ensino também era muito tecnicista. E quando eu falo tecnicista, não é porque tinha curso técnico também, porque elas emergiram, especialmente nesse momento lá na DLDB de 71. Mas o ensino era muito voltado apenas para o conteúdo científico, sem a parte de contextualização. Então, ou você pegava ou você não pegava. Era isso. Então, se você não pegou, paga um Kumon, né? Vamos assim dizer. E olha que na época nem tinha Kumon. Você tinha que contratar um professor particular para poder ensinar, porque era isso mesmo, né? E como eu disse, também começaram a emergir, especialmente a educação tecnicista, né? A educação tecnicista, ela versa com uma necessidade da ditadura militar em querer profissionais qualificados, né? O que seriam esses profissionais qualificados? Aqueles profissionais igual do Charlie Chaplin em tempos modernos, entendeu? Que soubesse fazer. Né? Para quem não sabe, o ensino técnico, eu vou repetir, eu já falei isso, mas vou repetir, o ensino técnico, você aprende a fazer. Né? No ensino superior, você aprende por que você faz isso. Né? E é diferente, você tem a questão da reflexão sobre as ações. E no ensino técnico, não, você aprende como fazer. Por isso que muita gente fala, fulana fez magistério, então por isso que ela é uma ótima professora, porque ela faz isso, aquilo, outro. É óbvio, ela teve um curso que era só para poder aprender a fazer isso, né? Só que pergunta por que ela faz isso, né? Aí ela não vai saber te responder, a não ser que ela tenha feito pedagogia. Né? Aí ela te responde. Né? Então, mas o currículo também já começa a ter uma ideia do currículo comum a todos. Né? Então, o currículo tem que ser respeitado, tem que seguir aquilo, né? Tanto que a gente vê, na verdade, muitas variações em relação ao Brasil, porque afinal de contas é um país continental, e dizem que um currículo é muito mais forte do que o outro. Né? Na verdade, é o mesmo currículo para todos. Né? E aí ela some, né, em 71, ela some em 96, né, em 97, a nossa atual LDB, que é de 96, a nossa LDB 9394, né, onde a formação do professor deveria ser feita preferencialmente em curso superior, porque a ideia não era que o professor soubesse apenas fazer, ele tinha que entender por que a gente está fazendo aquilo, né, que é o mais importante. Por que a gente faz isso, né? Isso que é o mais importante, porque aí você consegue, inclusive, diversificar, contextualizar as suas ações para poder dar aquele improvement, né? Aquela melhoria no momento de você ensinar os seus alunos. Né? O ensino fundamental, ela passa a ser mais responsabilidade dos municípios, né? Então, eu lembro que naquela época, até a escola que eu estudava, ela passou a ser parte municipal e parte estadual, né? O pessoal foi para o estado, foi dividido, sofri pra caramba até. Então, o ensino fundamental, preferencialmente, ela passa a ser para os municípios, para o estado, mais focar no ensino médio, né? E a educação infantil, nesse momento, passa a integrar a educação básica, né? Para quem não sabia, a, a educação básica, né, segundo a LDB de 71, era daquela que ia dos 7 aos 14 anos, para o ensino fundamental, 1 e 2, só, né? Primeiro grau. Né? Então hoje já não, hoje o infantil também é uma educação básica, assim como o médio. Né? Em 96, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério é implementado, né, que é o chamado Fundef, né?
E esse Fundef, ele visava dar uma melhoria, né, criar um fundo para dar uma melhoria no ensino fundamental. Deu tão certo que em 2007, né, ou seja, 11 anos depois, né, na verdade 10 anos depois, o Fundef, que tem prazo para acabar, ele foi encerrado e foi criado o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Porque aí já não tinha mais a ideia do ensino fundamental, mas sim da educação básica. Eles viram que também havia necessidade de realizar esse fundo não só para o fundo fundamental, né, o antigo primeiro grau, mas também para o ensino médio e também para a educação infantil, como parte da valorização do próprio conteúdo, né? Então, essas foram as legislações que versam sobre a educação no Brasil, né? Já a estrutura e a organização da educação brasileira, né, ela é feita através de 3 sistemas, né? São chamados Sistemas Nacionais de Educação. Primeiro, nós temos o sistema federal, né, que é o único, né, que ela responde diretamente ao MEC. Nós temos o estadual, ou seja, então não temos uma rede só estadual, nós temos 27, né, 26 estaduais e um distrital, né. E por fim, um municipal, né, que na verdade são 5.800 e poucos, né, sistemas nacionais de educação, né? Então, os municípios eles ficam responsáveis prioritariamente pelo ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Os estados eles ficam mais responsáveis pelos anos finais do ensino fundamental e pelo ensino médio. E o governo federal ele estabelece as competências e diretrizes para a educação, norteando o currículo e os conteúdos mínimos com o objetivo de assegurar a formação básica, né? Basta lembrar que a educação básica, vamos repetir, é a educação infantil. O que é formar educação infantil, né? Antigamente podia falar, é creche, maternal. Não, como é que era? É berçário maternal, jardim pré. Não. Hoje nós temos 2 classificações só. Que é creche, que vai do 0 aos 3 anos, né? E dos 4 e 5 anos, pré-escola. Essa é a formação, essa é a concepção da educação infantil, tá? São só 2 termos, tá? O ensino fundamental, que são os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e dos anos finais, que é do 6º ao 9º. E, obviamente, os 3 anos do ensino médio, né? E, por fim, nós temos a educação superior, que é feita através da graduação, que pode ser aqueles cursos tecnológicos, né, que são aqueles de 2 anos, geralmente voltado para áreas de gestão, né, e licenciaturas, que são voltadas para áreas da educação, e os bacharelados, né. E a pós-graduação. A pós-graduação, ela não é só aquela pós, que a gente, vou fazer uma pós. Não. Pós-graduação é a especialização, que é o que a gente chama normalmente de pós, apenas de pós-graduação, ou lato sensu, né? E ela também pode ser um stricto sensu, né? O stricto sensu é o mestrado e o doutorado, elas são também pós-graduações, porque elas são feitas após a graduação. Né? Tanto que se você quiser sair da graduação direto para um doutorado, você pode, porque é uma pós-graduação. Não é recomendado, né? Que você vai passar logo de cara, mas esse é o formato, né? Isso, demais. Então, ele forma a nossa organização básica, né? Organização da educação brasileira, né? Não básica, porque a básica tem ideia mesmo do infantil até o médio. Então, e nós temos o que chamamos de Sistema Nacional de Educação, né? Que é o SNE, que sem um SNE a gente tem fragilidades nessa educação, porque ela pouco contribui para a superação histórica das desigualdades econômicas e sociais no Brasil, porque o Sistema Nacional ele vai trazer justamente esse pensamento de que como posso atingir o meu público, né, os meus alunos, a minha população. Né? Então, isso é educação básica, educação oficial brasileira. Né? Então, agora, como eu falei, nós temos 2 níveis de educação, né, que é a educação básica e superior. Né? A básica a gente já vai falar já já de novo, para vocês compreenderem. Né? A educação ensino superior é a graduação e a pós-graduação, que eu também já havia falado. A educação básica, como eu falei, é a educação infantil. Então esqueça prezinho, maternal, não, prezinho, maternal, jardim, berçário, sei lá, amamentário, os termos mais loucos que criam. Nós só temos 2 termos, só 2 hoje, para definir educação infantil. É a creche, onde a criança fica de 0 aos 3 anos e 11 meses,
E a pré-escola, que tem as crianças de 4 e 5 anos. Só. Mas fulano está no jardim, não existe mais jardim. Mas fulano está no berçário. Não existe berçário, é creche. Esse é o termo. Creche. Tá? O ensino fundamental são os anos iniciais, como eu havia falado, o primeiro ao quinto ano, vai dos 6 anos até os 11 anos de idade a criança, em média. E os anos finais, que vai do sexto ao nono, que é dos 11 até os 14 anos. Né? O ensino médio, que é do primeiro ao terceiro, que engloba as adolescentes de 15 a 17 anos. Pode passar? Pode, até porque a ideia é que a criança tenha essa idade no momento que faz a matrícula, né, que é geralmente em janeiro, ou que complete essa idade até 30 de junho daquele ano. Né? Se completar a partir de 1º de julho, ele só se inscreve no ano seguinte. Né? Então, as modalidades da educação básica é a educação de jovens e adultos, né, que são para pessoas que não puderam concluir o estudo na idade certa. Ela fica disponível a partir dos 15 anos, né, para os adolescentes. Primeiro é feito da alfabetização, que são 15 anos, depois 15 anos e meio, o equivalente ao sexto ano, né, depois aí vai até os 17 anos, e 18 anos para quem está no ensino médio. Né. A educação especial, que são para pessoas com algum tipo de deficiência que precisam de um reforço extra ou um cuidado mais extremo. Né? Lembrando que as escolas são inclusivas, então essa escola de educação especial serve muito mais como um reforço do que educação mesmo, para poder ela estar inserida, obviamente, na própria sociedade. A educação profissional e tecnológica é o antigo ensino técnico, né? Ela se articula com o ensino regular para a formação inicial ou qualificação profissional, né? E ela está dentro da educação básica, né? A educação do campo, ela traz uma adequação às peculiaridades do campo, ou seja, assim da mesma forma que toda escola tem o seu PPP, que vai falar sobre a realidade onde ela está, a mesma coisa vai acontecer na educação para o campo. Né? Ela vai ter outros elementos que serão muito mais importantes e que serão inseridas dentro dos conteúdos do que na educação que chamamos de regular. Né? Inclusive, a educação que eu até agora não falei, né, é a educação regular, que é aquela que nós temos geralmente nas escolas, né, comuns, vamos dizer. A educação indígena, que eu já tive a felicidade de trabalhar na Texas Bacuaí, né, que são unidades educacionais em locais específicos para atender tais especificidades, ou seja, atender a cultura daquela tribo. Né. Nós temos algumas escolas, inclusive, da Prefeitura de São Paulo, especialmente lá no Jaraguá, né, e também lá em Parelheiros, né, que são escolas indígenas, né, que vai atender mais a cultura dessa população, né? Mas é muito parecido com a educação do campo, né? Inclusive o português ele não é a língua materna, né? De aprendizagem, né? A língua materna é a língua da tribo, né? A educação à distância, né? Que utiliza ferramentas tecnológicas para promover a educação em tempos e lugares diversos, geralmente ela vai estar muito mais associada ao EJA, tá? Mas a educação à distância, né, também, e a educação quilombola, que valoriza a cultura da comunidade afro-brasileira. Ela também geralmente está inserida dentro dessas, onde há essa região próxima da escola ou dentro da escola. Agora, PNE, né, e a gestão educacional, né? PNE, Plano Nacional de Educação, né? Em 2014, ele tem um plano plurianual, né, geralmente de 10 anos, né? A nossa última PNE é de 2014, e ela definiu 10 diretrizes e 20 metas que devem guiar a educação brasileira neste período, apesar do governo que aí está. Então, ela organiza e distribui as funções entre os municípios, estados e União de forma colaborativa, né? Além de determinar como essas três esferas do governo devem trabalhar juntas pela educação brasileira. Eu acho que da última PNE, o fruto, né? Não é o fruto, né? Na verdade, começou antes, né? Foi a atualização dos PCNs para o BNCC, né? Que traz a Base Nacional Comum Curricular, né? Só lembrando que a BNCC não é um currículo, né? A BNCC ela é uma ideia de currículo, é uma proposta de currículo onde cada um das redes devem montar seu próprio currículo, né?
Eu vou mostrar aqui duas figuras bem interessantes. Cadê aqui? Vou apresentar uma tela inteira aqui, uma guia. É bem interessante, né? Da gestão da educação, né? Nós temos aqui duas charges que mostram bem essa questão da gestão da educação, né? Aqui nós temos aqui a charge do Um Brasil, né? Vamos pensar aqui no Brasil, né? Olha só, temos aí o transporte escolar, onde o motorista, a criança fala, atolamos, né? E o motorista fala, vamos pedir ajuda ao município, ao estado, né? E cada um vai jogando a sua responsabilidade de um para o outro, né? Para lá, não, para lá, né? E a educação particular e pública, né? A comparação, né? Que as pessoas falam muito que a educação particular é muito melhor que a pública. Na verdade, não é que ela é muito melhor que a pública. Se as pessoas tivessem a mesma cobrança que fazem na particular, na pública, e participassem mais da educação, com certeza seria até muito melhor, né? Porque a ideia da educação pública é para criar sujeitos críticos, né? Não sujeitos que aprendem apenas o básico. Então, a gente passa aí a questão da gestão do currículo, né? Como que é feita a gestão do currículo, né? Porque o currículo não é uma listagem de conteúdos, né? Ela é o currículo é um processo constituído de um encontro cultural, saberes, conhecimentos escolares na prática da sala de aula, locais de interação professor e aluno, né? Então, o currículo ele é montado através para satisfazer as necessidades daquela comunidade, tanto que quando a gente vai fazer um PPP, é necessário que a população em torno da escola participe dando pitaco, né? A gente sente muita falta dessa visão, porque os responsáveis das crianças, elas simplesmente não participam. E acaba sendo feito através do olhar do professor, ou até mesmo da gestão, da coordenação pedagógica, né? Porque a gente não tem como pegar a pessoa, tá, vamos lá para escola, não tem como fazer isso. Né? Vontade dá, mas não tem como fazer isso, né? E o currículo, a gestão, é a base que determina o alinhamento de processos e práticas pedagógicas, bem como o desdobramento dessas práticas nos diferentes níveis e modalidades de ensino, né? Então, como que eu vou fazer isso dentro da minha sala de aula? Qual vai ser o projeto que eu vou trabalhar com os meus alunos? O que eu vou trazer da realidade deles para ser trabalhado dentro da escola, né? Como eu vou contextualizar aquele currículo que está sendo pedido lá na BNCC através da visão que eles têm, né? Então, tudo isso vai formar o que chamamos de currículo, né? O que embasa o currículo, né? Primeiro, são as diretrizes curriculares nacionais, né, que é o DCN, os parâmetros, né, curriculares nacionais, os PCNs, os temas transversais, né, os referenciais curriculares, né, e, por fim, a própria Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. Né, que a BNCC, basta lembrar que é uma evolução dos parâmetros curriculares, né? Então, as diretrizes curriculares nacionais, ela estabelece competências diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e o médio, as quais norteiam os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, as diretrizes, ela vai estar totalmente alinhada à BNCC, né? E que vai montar, tudo isso vai, inclusive, vai mais resultar a BNCC propriamente dita do que o currículo que a gente, né, que a gente está especificamente falando, né? Porque a BNCC, basta lembrar que a BNCC é a base para a gente montar um currículo, seja ela de rede ou seja ela o PPP. Né? Já os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs, ela, elas são definidas como referenciais de qualidade para a educação brasileira e podem ser utilizadas, né, que são os parâmetros, em diferentes ações educacionais, como, entre outras, a formação de professores, elaboração de material didático, reelaboração curricular, desenvolvimento de projetos educativos nas escolas, né? Basta lembrar que, como eu falei, a BNCC é uma evolução do próprio PCN. Nós temos também os temas transversais, né? No primeiro momento, os temas transversais eram. Aliás, no primeiro momento não, já é assim, né? Que é saúde, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente e ética, né? Mas
eu só ver aqui, se eu não me engano, esses temas já alteraram, né? Temas contemporâneos, né? Temas contemporâneos mudou, né? Os temas transversais eles são mais ligados aos PCNs, né? Que fala justamente sobre esses seis, né? Saúde, a orientação sexual. E orientação sexual, gente, não é bem aquela questão do gay, lésbico, nada disso, não. Orientação sexual são conceitos para que a pessoa compreenda seu próprio corpo e sua mentalidade, né? A pluralidade cultural, o meio ambiente e a ética, né? Ah, não é o mesmo, não é o mesmo. Falei que não era, mas é o mesmo, né? E os referenciais curriculares nacionais, né? Porque traz o conjunto de reflexões de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os educadores que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira, né? Agora, vamos falar sobre a BNCC, né? Como eu já falei, a BNCC não é um currículo, é uma base de currículo, mas não é o currículo propriamente dito. O currículo vai ser construído, como eu falei, através das redes de ensino, estadual, federal, municipal, que tiver, né, onde tiver inserida aquela escola, e ela ainda vai sofrer mais uma alteração do que dentro da escola quando ela é construída através do seu PPP, né? Então, a BNCC, ela não substitui o currículo escolar, porque ela é só uma ideia de currículo, né? Porque a BNCC orienta a construção da proposta curricular e do projeto político-pedagógico da escola, esclarecendo como as aprendizagens devem ser organizadas em cada etapa da educação básica, né? Além disso, a BNCC, ela minimiza a fragmentação dos conteúdos e auxilia na implantação de políticas públicas, dialogando com a legislação educacional. Então, a BNCC sempre vai preservar a autonomia da rede de ensino para adequar e adaptar os componentes curriculares, respeitando a diversidade e as particularidades de cada contexto educacional. Tanto que por isso que eu falo que a BNCC não é um currículo, né? A ideia é que lá na escola ela monte o seu currículo a partir da BNCC, a partir do currículo que é feito dentro da rede na qual a escola está inserida. No caso, por exemplo, do estado aqui de São Paulo, a gente tem um currículo paulista, né? Já a Prefeitura de São Paulo, nós temos o currículo da cidade, né? E mesmo assim a escola ainda consegue fazer as alterações para colocar as suas particularidades que não constam lá num desses currículos para que seja efetivado, né? Seja satisfeita a necessidade daquela comunidade onde a escola está inserida, né? Então, isso a gente vai também trabalhar a questão das competências gerais da educação, porque na educação infantil, por exemplo, ela é uma alicerce para a educação fundamental, né, para o ensino fundamental. Porque na educação infantil a gente vai trabalhar o quê? A motricidade das crianças, né? A gente vai trabalhar os primeiros conceitos de como escrever, como manusear uma caneta, ou até mesmo como se movimentar mesmo, né? E também você vai ter que trabalhar muito a questão do lúdico e tudo mais. Além disso, traz também um conceito muito importante que é trabalhar a autonomia das crianças, né? Através justamente dos conceitos lúdicos, né? Então isso tudo vai ser uma base para o ensino fundamental que vai ser trabalhada também lá no ensino fundamental para que seja replicada lá para o ensino médio. Já no ensino fundamental, ele aprofunda temáticas importantes para o ensino médio. Lembra que eu já falei para vocês que todo o conteúdo que é visto no ensino fundamental, geralmente ele é repartido, né, revisto lá no ensino médio. Ele só vai aumentando, né, a densidade daquele conteúdo. Então ele aprofunda essas temáticas e abre essas temáticas para serem aprofundadas lá no ensino médio. Então, desenvolver e assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para que os cidadãos progridam no trabalho e em estudos posteriores, é a competência geral da educação básica. Então, é isso. A gente tem que trabalhar esses conceitos para que eles sejam um sujeito autônomo, competente, que saiba quais são suas habilidades e que possa trabalhar suas competências, né? E além disso, as competências gerais da educação básica, diz que a educação infantil, a gente vai trabalhar com as práticas através de interações e brincadeiras dos campos de experiências para ter os objetivos de aprendizagem, né? Tanto que eu já havia falado para vocês que na educação infantil, quando a gente faz uma brincadeira com eles, tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um motivo por que eu faço aquilo com eles, né? Até para que seja valoroso, né? E na educação infantil, os campos das experiências são 5, né? Que é o eu, o outro e o nós, né? Para que consiga compreender as questões de empatia,
O segundo é o corpo, gestos e movimentos, né, que conheça o seu corpo e suas possibilidades para trabalhar. Os traços, sons e cores e formas ao terceiro campo experiência, ou seja, ele está trabalhando com a motricidade. A quarta é escuta, fala, pensamento e imaginação, para que ele consiga se situar no mundo social e consiga não só falar, mas também escutar, ter também ações empáticas, tal como o eu, o outro e o nós. E, por fim, os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os direitos de aprendizagens são 6, né? Que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Né? Já no ensino fundamental e o ensino médio, as competências são as áreas do conhecimento versus componentes curriculares. Certo? E é isso. Então, por hoje é só nossa aula de gestão educacional. Boa prova para vocês. E até a semana que vem com a segunda aula, que também será gravada por conta do feriado. Né? E é isso. Tchau para vocês.